Há um grande mito na história brasileira de falar que tudo foi feito de forma pacífica. Isso foi uma das criações que o positivismo na história trouxe à nossa historiografia como um todo. Entretanto, devemos considerar que o Brasil foi constituído sob o morticínio de várias populações indígenas no território nacional, principalmente no início da colonização, com o genocídio de quase 90% de toda a população que aqui existia, com também o sequestro e as sucessivas torturas, as sucessivas explorações e também o estupro ritual que houve das populações africanas que vieram aqui para o Brasil trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e posteriormente nas lavouras de café e também na exploração do ouro de Minas Gerais. E a partir disso eu gostaria de trazer a reflexão de como é que a historiografia brasileira retrata também o processo de independência brasileira. A gente tem que considerar que a Europa, em meados de 1789, foi estremecida pela Revolução Francesa. As grandes monarquias ficaram horrorizadas com a morte de Luís XVI na guilhotina em meados de 1792. E a partir disso, há as coligações contra a França, né? E a partir dessas coligações acaba ascendendo o general francês da artilharia Napoleão. Na campanha da Itália, posteriormente ele se tornaria cônsul da França em 1799, tornando-se imperador logo depois. Bom, Portugal nesse período ele vive num período de tensão. Portugal tem laços históricos e econômicos com o Reino Unido já desde 1370, em meados do Tratado de Memphis. Mas bem, qualquer um decide o que recita, né? O Tratado de Panos e Vinhos. E a partir disso, Napoleão ele impõe um bloqueio econômico e que todos os países europeus deveriam recusar os produtos ingleses, de forma a sufocar a economia inglesa, né? Mesmo a Inglaterra sendo já um grande império nesse período. É sabido que Portugal e a Rússia meio que dizem que aceitam o tratado, mas não aceitam, né? Então há um comércio paralelo em relação a isso. Napoleão envia um ultimato a Dom João VI falando exatamente que se Portugal não bloquear as, o comércio com a Inglaterra e confiscar os bens dos ingleses, a França irá invadir Portugal e destroná-lo. Bom, Dom João VI tentou, da forma como era possível, negociar a melhor forma de não ter tanta tensão nem com a Inglaterra nem com a França. Acabou que ficou insustentável no último momento. As tropas do general Junot acabam passando a fronteira da Espanha. Posteriormente, com o apoio das tropas espanholas, tentam invadir Portugal. Napoleão, como é Napoleão, também deu um golpe na Espanha e colocou seu irmão no lugar do trono de Felipe VII. Né? Bom, de toda forma, Dom João VI habilmente saiu com a ajuda da Marinha Imperial Inglesa, foi em direção ao Brasil, instaurando aqui uma nova capital, que é o Rio de Janeiro. A capital do Império Português esteve no Brasil por vários anos, de 1808 até meados de 1821-22. Bom, em virtude disso, Portugal ficou sem o seu rei atuante, embora Napoleão não pudesse de fato controlar o país, porque o rei ainda se encontrava no poder, em tese. Os ingleses continuaram atuando, né? Os ingleses instituíram um governo militar a partir do Duque de Wellington, na região do Porto, e combatendo tenazmente as tropas francesas, acaba que o Duque de Wellington vence e Portugal é libertada. E a partir disso, acaba que a própria população portuguesa questiona o fato do rei estar fora, sendo que as tropas francesas já foram derrotadas. Dom João VI tenta ao máximo postergar a situação, prefere ficar no Rio de Janeiro, até porque ele percebe que o Rio de Janeiro é a grande
é a grande joia da coroa. O Brasil, no final das contas, é o que sustenta Portugal. E no final, a Confederação do Porto, em que na Revolução do Porto acaba que a população exige que haja uma Constituição em Portugal, que Dom João VI volte com toda a família imperial portuguesa. Bom, acaba que a contragosto Dom João VI volta. Carlota Joaquina fica feliz da vida porque ela odiava o Brasil. Até a passagem dela batendo os sapatos para tirar a poeira do solo brasileiro, que ele não suportava, né, viver no Brasil. E Dom João VI trecho tem a passagem lá, Dom João VI falando pro filho, Dom Pedro I, fique aqui, cuide das nossas terras e se algo acontecer, que seja você a controlar esse país aqui. Bom, Dom Pedro I ficou no Brasil, ele já estava casado com a Dona Maria Leopoldina, que era a princesa francesa, filha do imperador da Áustria, e a partir disso ele controlou o governo por mais ou menos 1 ano e meio, 2, com auxílio dos Bonifácios, notoriamente José Bonifácio. Portugal, a reunião das cortes, em que há levados delegados brasileiros a Portugal, levados de Angola, levados de Goa e de outras porções do Império. E aí, dos deputados portugueses, principalmente levados sob o lube dos comerciantes portugueses, é que o Brasil voltasse a ser uma colônia. A partir disso, os delegados brasileiros eles se recusam, considerando que o Brasil recebeu o status de Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Então era uma coisa só. Então, no final das contas, nós tínhamos já a identidade portuguesa garantida. Então, se a gente tivesse hoje na União Europeia, todos estariam andando pela porção da União Europeia. Mas, enfim, voltando ao assunto, acaba que eles exigem que o príncipe regente Pedro I volte a Portugal e que seja nomeado um vice-rei para controlar o Rio de Janeiro. E a partir disso, Dom Pedro I recebe a comunicação e fala que não tem intenção de sair do Brasil e que se Portugal deseja que ele saia, ele vai continuar no Brasil. É o dia do fico. Então, no final das contas, ele recebe essa carta, Leopoldina também intercede contra o retorno a Portugal. E acaba que no dia 7 de setembro recebe outra comunicação falando, olha, você tem que se submeter à nossa Câmara aqui de Portugal e que o Brasil vai voltar a ser uma colônia como era antes. Então é recebida essa comunicação, a Leopoldina já despacha falando que não vai aceitar, ela como princesa regente do Brasil, ela assina um documento falando sobre o processo de sedição do Brasil em relação a Portugal. E quando o Dom Pedro I já recebe esse documento, ele está subindo a Serra de Santos, ele está com um processo de desinteria, caganeira, vocês imaginam, né? Comida nessa época já não era muito saudável, não tinha um armazenamento bom, e na subida da serra ele para lá no Riacho do Ipiranga, começa a ter as suas contrações peripéticas e realmente ele recebe a carta de já estar indignado. E aí ele confirma o fato, ele fala, vamos separar logo do Brasil, e aí a condução da independência do Brasil. Bom, os livros da história, principalmente escritos durante o positivismo, e a gente tem que considerar o Alfonso Dané, que é um dos representantes da história constituída no Museu Paulista, e também no IHGB, que foi construído na época do Império Brasileiro para criar uma história nacional, eles colocam o processo de independência brasileiro como se fosse algo pacífico. A gente sabe que não foi. Portugal não queria aceitar perder a sua grande colônia, ainda mais o Brasil, que representava grande parte do produto interno bruto português. Considerando que em 1755 a cidade de Lisboa foi toda arrasada pelo terremoto e o ouro de Minas Gerais foi responsável pela construção da nova capital sobre o Tejo, né? Bom, e assim o Brasil representava muito para a coroa portuguesa.
Então foi dito como uma traição régia o que o filho fez ao pai, né? Então acabou que Dom Pedro I foi tratado como um total traidor. Há uma negociação de resolver a questão. Portugal está super endividada pela questão da guerra contra Napoleão, teve que pegar vários empréstimos nos bancos ingleses e já é uma situação super complicada para o trono português. Arrasta-se o ano de 1822, 1823, e aí vamos lá, a Bahia. Pois é, o Nordeste tem uma ligação histórica com Portugal, principalmente pela proximidade, principalmente por ter sido o local onde houve maior colonização na época da colônia. Grande parte da população vivia em Recife, vivia em Pernambuco, vivia em Salvador. Salvador, inclusive, foi uma das primeiras capitais do Brasil. E havia uma grande colônia de portugueses em Salvador, principalmente militares. A se considerar que o Nordeste foi estratégico para Portugal por muito tempo, inclusive invadido pelos holandeses, e boa parte dos destacamentos de tropas portuguesas ficavam no Nordeste justamente para proteger essa porção Nordeste do país. Mas também havia muitos comerciantes portugueses que também tinham seus negócios estabelecidos já há bastante tempo na Bahia. Então, acaba que o movimento da independência ele acontece no Rio de Janeiro. E nos estados do Nordeste não representava muito para eles, porque já tinham contato direto com Lisboa e com as cortes portuguesas. Então, o Rio de Janeiro estava tentando se impor como uma potência regional e como um controle governamental, sendo que o Nordeste só reconhecia Portugal como a grande fonte do poder, né? A Bahia acaba se subletando. Os portugueses, as tropas leais a Dom João VI, iniciam um levante contra as tropas brasileiras, leais a Dom Pedro I, e há embates bem sanguinolentos, né, na porção da Baía de Todos os Santos. Marinha Portuguesa brigando com a Marinha Brasileira, com a liderança do almirante Cochrane, o almirante inglês. E a partir disso, em 1923, 2 de julho de 1923, há o levante da Bahia e a Bahia acaba vencendo, né? Vencendo as tropas portuguesas e se tornando independente. Em virtude disso, em virtude desse embate, acaba que Portugal e o Brasil se acertam. O Brasil se compromete a pagar a dívida externa portuguesa, ao todo 2 milhões de libras esterlinas, salvo engano, e libras esterlinas equivalentes a ouro. A gente tem que considerar isso. Então nós absorvemos a dívida de guerra dos portugueses. Em contrapartida, como não tínhamos dinheiro no tesouro, tivemos que, tivemos que pedir empréstimo aos ingleses. Então, a independência brasileira já começou com um crédito no banco, né? A gente já fez um crediário antes de sair de casa, né? Bom, enfim, a partir disso, 2 de julho de 1823 é a independência da Bahia, é comemorado até hoje como um feriado nacional, quer dizer, um feriado baiano. E nessa corredeira que estamos da eleição de 2022, passados já 200 anos da independência do Brasil, foi feito um palanque na Bahia, né? Então, 4 candidatos à presidência do Brasil se reuniram na capital baiana, em Salvador, e esses 4 candidatos, tentando pegar a popularidade da independência baiana, tentando utilizar o feriado para ter sua popularidade junto ao eleitorado, começam a fazer passeatas dentro da capital baiana, e algumas dessas passeatas vão se encontrando. Havia o risco, inclusive, de embates entre tropas não, mas com as tropas, vamos destacar isso, entre os eleitores do Bolsonaro e os eleitores do Lula. Imagina se houvesse esse conflito campal, o que haveria de resultado sobre isso? Bom, o Lula inicia sua campanha pelas ruas do Salvador, acaba que vai também ao Pelourinho, vai às porções importantes da capital baiana, e
O Bolsonaro faz a sua motociata. A única coisa que ele sabe fazer é andar de moto, e enquanto o país naufraga, a gente está com uma inflação de quase 12%, recessão já prolongada há 3 anos, ainda mais 670 mil mortos, mas enfim. Dizem que ele é presidente, mas eu acho que ele está de férias, né? Continua as férias já há 4 anos. Mas, e aí tem a questão do Ciro Gomes e da Tebet, né, que os dois se encontraram no palanque, conversaram e fizeram campanha juntos. E nesse levante que aconteceu na Bahia de 1823, representa, no final das contas, um início do país como uma possessão independente. Né? E o uso da política nisso vai ser cada vez mais gritante, porque a gente tem que considerar que vai ser 200 anos da independência do Brasil. O dia 7 de setembro sempre tem uma parada militar, então haverá a possibilidade de um emprego das tropas do governo Bolsonaro de fazer isso um mote político, e ainda há a questão da Copa do Mundo e tudo mais. Então, é um ano tenso. 2022 vai ser um ano tenso. Essas passeatas que aconteceram na Bahia, em Salvador, felizmente não deram nenhum tipo de resultado sanguinolento, não houve embates, mas a possibilidade foi muito alta, principalmente porque a capital baiana não tinha nenhum tipo de esquema de segurança para abarcar 4 candidatos à presidência andando pela mesma cidade no mesmo dia, né? Então é uma exposição breve que eu vou fazer, mas que representa muito como a história está diretamente ligada à política e ao presente, no final das contas. Sem a história não há como a gente criar uma identidade nacional, não há como a gente interpretar a própria origem do nosso país, e ela é utilizada com objetivos políticos muito claros e que a cada 4 anos se evidenciam, né? Enfim, é essa a exposição que eu queria trazer, e agradeço aos nossos ouvintes pela exposição, pela dedicação ao nosso canal. Muito obrigado e uma boa tarde.